Jungle. É sabido que o povoamento do interior de Minas Gerais trouxe consigo um fluxo de teatro itinerante e mambembe que traçou um roteiro cultural no interior do estado e fundamentou no seio da sociedade que se formava no Arraial de Santana de São João Acima o gosto pelas artes. A história do teatro em Itaúna, em seus primeiros tempos, percorreu um caminho em consonância com o teatro europeu da virada do século XIX para o século XX e com o desenvolvimento do teatro brasileiro. Assim, os primeiros registros de montagens teatrais com atores itaunenses são as encenações das comédias A Esperteza do Rato e A Beata da Mantilha, em 1877, em um galpão improvisado no Largo da Matriz, com José João Rodrigues Vieira, Antônio José dos Santos e Flávia de Faria Santos no elenco. Além da marcante participação de famílias no Teatro de Itaúna, como a família Gomide e a família Matos, podemos dividir a história do Teatro de Itaúna em 3 fases distintas. Outro fato marcante desta primeira fase foram os empreendimentos particulares para a construção do Teatro Mário Matos, 1923, e do Teatro Santana, 1942. A construção desses espaços no Largo da Matriz trouxe consequência natural à ambiência do nosso teatro itaunense, que foi a transformação do teatro em lugar de importância do cotidiano da cidade, mas, ao mesmo tempo, transformou a vida do teatro itaunense circunscrito na área central da cidade e, de certa forma, distante dos espaços periféricos e populares da cidade. Assim, todo este longo período de 1877 a 1939, denominados por nós como primeira fase do teatro itaunense, se caracteriza por estas 2 características distintas: o teatro familiar e a sua circunscrição na área central da cidade com a construção dos grandes teatros. Já a segunda fase da história do teatro itaunense pode ter como característica a transformação do palco do Teatro Mário Matos em um cinema, isso é, o Cine Rex, que teve seu concorrente o Cine Bagdá e o auditório da Rádio Clube de Itaúna. Essa fase é caracterizada pela era do rádio itaunense, fase onde se destacaram os radialistas Naningo Neto, Cosme Silva e Marcelo de Faria Matos. Pela influência das ações desses radialistas, o teatro de Itaúna se expandiu para as populações periféricas e houve uma crescente participação desse público nas atividades artísticas e teatrais da cidade. Por fim, a terceira fase do teatro itaunense se caracteriza com a demanda dos grupos de teatros por espaços para suas encenações. Essa fase exigiu dos grupos teatrais muita criatividade e improvisação, principalmente com a ocupação dos auditórios dos colégios, clubes, sede de sindicatos e outros lugares alternativos. Esta demanda e a pressão desses grupos de teatro fez com que o município começasse a participar de forma mais efetiva com a construção do Teatro Vânia Campos, 1990, com capacidade para 150 lugares. Enquanto o Teatro Vânia Campos esteve nas mãos dos artistas, um grande trabalho de formação de público e capacitação de artistas foi realizado, com montagens de dezenas de espetáculos com artistas locais. Nesse mesmo impulso de participação da administração pública na história do teatro itaunense, destaca-se a construção do espaço cultural com o Teatro Silvia de Matos, criando um espaço fecundo para o desenvolvimento do teatro na cidade. A participação da administração pública no teatro itaunense pode ser considerado como fundamental no impulso e na solidificação desta arte, de modo particular com a criação dos festivais de teatro promovido pela Gerência Superior de Cultura. Fechando essa terceira fase, destacamos, no final da década de 1990, a construção do novo campus da Universidade de Itaúna, com seu grande teatro, com pequena participação para a história do teatro de nossa cidade. E, por fim, no ano de 2010, foi construído o Teatro de Bolso no Ponto de Cultura Casa do Idoso, com capacidade para 80 lugares, que desenvolve uma série de projetos artísticos, criando um ponto de encontro entre os idosos residentes da Fundação Frederico Zanan e a comunidade local.